Olá, muito boa noite. Segunda-feira, 26 de outubro. Vamos aos destaques do Jornal da Guará. Instituto Interpreta e TV Guará divulgaram a segunda pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Luís. A avaliação dos eleitores para os governos federal, estadual e municipal, além da corrida eleitoral para a Prefeitura de São Luís e Câmara de Vereadores. Sabatinas Guará de volta nesta semana. O entrevistado desta segunda-feira é o candidato à Prefeitura da capital pelo PROS, Iglesio Moisés. Falha na linha de transmissão da Eletrobras deixou vários bairros da Grande Ilha com instabilidade no fornecimento de energia elétrica na manhã e tarde de hoje. E os números que sobem na balança. Pesquisa do IBGE mostra que os brasileiros aumentaram o peso corporal nos últimos 6 anos. Obesidade presente em todas as classes sociais. E hoje a TV Guará divulga a segunda pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Luís. Há pouco mais de 20 dias para as eleições, esse é o espaço para você conhecer o cenário eleitoral e o nosso dever de participar desse momento democrático de forma isenta e imparcial ao apresentar uma nova pesquisa que traz a perspectiva dessa fase. A pesquisa Interpreta TV Guará foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral no dia 19 de outubro de 2020 com o número MA 01301/2020 e ouviu 1.000 eleitores nos dias 19, 20 e 21 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Vamos aos cenários. No primeiro cenário da pesquisa espontânea, não foram apresentados os nomes dos candidatos e o eleitor diz em quem pretende votar. Foi perguntado: se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito? Acompanhe. Eduardo Braide foi o mais lembrado entre os entrevistados, com 31,7%. Em segundo, Duarte, com 16,6%. Neto Evangelista vem em terceiro, com 12,6%. Logo depois, Rubem Júnior, com 12,4%. Bira foi lembrado com 4%. Geisael em seguida, 0,8%. Hertz Dias, 0,4%. Iglesio Moisés, com 0,3%. Franklin Douglas e Silvio Antônio, juntos, com 0,1%. 1,6% respondeu que votaria branco ou nulo. 19,4% não sabem ou não responderam. Em outro cenário, na estimulada em que foram apresentados os nomes dos candidatos à Prefeitura de São Luís, foi perguntado: sendo esses os candidatos a prefeito, em quem você votaria? Eduardo Braide, na estimulada, também aparece em primeiro lugar, com 35,1%. 18,8% responderam que votariam em Duarte. Neto Evangelista, 14,4%. Rubem Júnior, 13,6%. 5,3% responderam que votariam em Bira. Geisael, 1,1%. Hertz Dias, 0,7%. Iglesio Moisés, 0,6%. Franklin Douglas e Silvio Antônio aparecem com 0,3%. 2,5% responderam que votariam branco ou nulo. 7,3% não sabem ou não responderam. Também foi levantada a rejeição dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Perguntaram: em qual desses candidatos a prefeito você não votaria de jeito nenhum? Iglesio Moisés e Silvio Antônio estão empatados como candidatos com maiores índices de rejeição para prefeito, com 11,7%. Franklin Douglas aparece em seguida, com 10,1% de rejeição. Bira, com 9,7%. Geisael, com 9,4%. Neto Evangelista vem com 8,8% de rejeição. Hertz Dias, com 8,2%. Os 3 candidatos menos rejeitados são Eduardo Braide, com 5,9%, Rubem Júnior, com 5,7% e Duarte, com 5,5%.
8,6% responderam que não rejeitam nenhum dos candidatos e 4,6% em nenhum deles, ou seja, rejeitam todos. E a gente segue para o intervalo, mas ainda tem mais pesquisa. No próximo bloco, a avaliação dos governos federal, estadual e municipal. E os comentários de Marco e Saldanha. É um instante só. Voltamos e agora com a segunda parte da nossa pesquisa, que avalia o cenário dos governos federal, estadual e municipal. Aos entrevistados, foi perguntado se aprovam ou não aprovam a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Veja os números. 32,9% disseram que aprovam. 56,9% responderam que não aprovam. 10,2% não sabem. A pesquisa Interpreta TV Guará também levantou, junto aos entrevistados, a aprovação do governo do estado do Maranhão. Perguntaram, você aprova ou não aprova o governo Flávio Dino? 61,7% aprovam o governo de Flávio Dino, 27,5% não aprovam, 10,8% responderam que não sabem. Ainda sobre o governo estadual, também foi perguntado como você avalia a administração do governador Flávio Dino. 12,4% avaliaram como ótima. 36,6% responderam que a administração do governador Flávio Dino é boa. 18,6% regular para boa. 11,4% regular para ruim. Ruim, 10,9%. Péssima, 4,4%. E 5,7% responderam que não sabem opinar. Agora vamos acompanhar outro cenário. Aos entrevistados foi perguntado, você aprova ou não aprova a gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior? Veja o que responderam. 35% responderam que aprovam, 54,9% não aprovam, 10,1% não sabem. Em outro cenário, a avaliação da administração do atual prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. 3,5% responderam que a administração do atual prefeito é ótima. 20,8% responderam que é boa. 15,2% regular para boa. 16,8% regular para ruim. 24,5% consideram ruim. 13,2% acham a administração de Edivaldo Holanda Júnior péssima. E 6% responderam que não sabiam opinar. A pesquisa Interpreta TV Guará foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral no dia 19 de outubro de 2020 com o número MA 01301/2020 e ouviu 1.000 eleitores nos dias 19, 20 e 21 desse mês. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa também traz o cenário espontânea para vereador. Não foram apresentados os nomes dos candidatos à Câmara Municipal de São Luís e foi perguntado, se as eleições fossem hoje, em quem votaria para vereador. A pesquisa completa, inclusive com o cenário para vereador e a avaliação dos governos municipal, estadual e federal, você acompanha no portal guará.com. Hora dos comentários aqui de Marco Saldanha sobre essa avaliação. Mais um dia de pesquisa. Saldanha já fez esse primeiro levantamento no Boletim Guará. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Boa noite você aí de casa. Estamos monitorando, acompanhando, vendo que a eleição já vai ganhando um ritmo diferente, com as campanhas nas ruas, na TV, no rádio, as sabatinas, as entrevistas. Vai aumentando o número de pessoas que já vão ou definindo o voto ou vão definindo a sua rejeição, que é aquele que não votaria de jeito nenhum. Já estamos aí há menos de 30 dias, Saldanha? Claro, tudo pode mudar aí nesse jogo, algo pode acontecer, algo inusitado, mas o que a gente pode avaliar de pesquisas anteriores, a coisa costuma mudar nesse ritmo daqui para frente?
Pois é, Hugo, a gente teve na eleição passada fenômenos, né, de mudança, de alterações, sobretudo com as entrevistas, mais do que os debates, as sabatinas. Mas o cenário municipal, ele era outro. O que a gente tem agora é um número de candidatos grande, uma eleição mais pulverizada, muito qualificada em bons nomes e opção. Então eu não acredito que, da mesma forma que aconteceu na eleição municipal passada, também aconteça nessa, de ter um fenômeno que dispare. E isso a gente está percebendo. Mesmo quem lidera a pesquisa, ele não abre uma margem absoluta, por exemplo, justamente por conta do número de candidatos e pelo volume de campanha, principalmente que os 5 primeiros colocados vão fazendo. E mesmo quem não aparece aí na pesquisa com uma pontuação muito grande, tem se mostrado em debates democráticos, em entrevistas e sabatinas democráticas, como aqui na TV, que ele tem 1 hora de tempo, então tem demonstrado que estão aptos para debater com a população. Então isso dá uma margem muito pequena para alguém disparar. Então eu acredito que pode até ter mudança, como a gente vem vendo já alguma mudança acontecendo, né? E aí o que vai ser legal? A gente monitorar, apresentar novas pesquisas como essas que virão muito em breve, para a gente poder acompanhar esses resultados, porque nessa altura do campeonato, cada dia o cenário já pode alterar, né? A intenção do eleitor ou a definição do eleitor e principalmente aquele que ainda não sabe em quem vai votar, né? A gente apresentou agora há pouco esses novos cenários com relação às gestões federal, estadual e municipal. Tem interferência para essas nossas eleições municipais? Olha, Hugo, eu acredito que sim. Por quê? Porque a gente tem, primeiro, um prefeito que está no seu 2º mandato, com todo o desgaste que tem num fundo de participação muito menor, com recursos cada vez menores para administrar a cidade, inclusive quem vai assumir a cidade vai enfrentar isso, e ele conseguiu manter aí a sua popularidade em alta. O resultado dessa pesquisa mostra um resultado menor do que na pesquisa anterior, mas ainda assim, mais da metade da população aprova a gestão municipal. Então, o que a gente entende? Que o discurso dos candidatos podem até falar em mudanças, em melhorias, claro, mas é difícil um candidato ir adiante só criticando o prefeito, ou seja, o prefeito ainda não anunciou apoio direto a um candidato, mas o que a gente vê é que ele tem respaldo para isso. Tem peso a decisão dele, o Edivaldo parece muito vivo e seguindo cada vez mais vivo aí até o final do mandato, né? A gente fez uma avaliação também do governo federal. O Bolsonaro, existe uma previsão dele estar aqui em São Luís já essa semana, na quinta-feira, dia 29. Também é um momento dos candidatos se aproximarem, aqueles que estão ligados a ele, mas aí essa avaliação da pesquisa pode, aquela famosa foto ao lado do presidente, ela vai surtir positiva ou eles vão repensar isso? Pois é curioso que nessa eleição, ao contrário da outra, você não tem o presidente sendo um grande cabo eleitoral. Por exemplo, você tem um candidato que é do partido do vice dele, que é quem está de fato afirmando que é o candidato que defende ele. Os demais estão escondendo aí, preferem não tirar essa foto. Eu acredito que assim deve ser. Ou seja, a força do ex-presidente parece ser muito maior puxador de voto pelo apoio que tem do governador do que o atual presidente. Me parece que essa eleição, no Maranhão pelo menos, ele vai passar batido, né? Até porque aqui é um reduto muito forte do governador Flávio Dino, que tem um nome aí num duelo muito forte aí na questão nacional, né? Com relação a vereadores, Marco, a gente pode pensar o quê? Essa articulação, essa corrida, às vezes a TV Guará fez essa pesquisa espontânea com relação a esses vereadores. Para eles, é um termômetro positivo essa avaliação da pesquisa? Olha, aí é o seguinte, você tem um número de candidatos muito grande e aí você tem a pesquisa que houve 1000 eleitores, mas ela é feita em várias regiões amplas, áreas imensas. Então, como é um número grande de vereadores que querem ser candidatos, que são candidatos e os que vão vencer, ela serve como um pequeno termômetro, principalmente para quem é vereador. Ou seja, se você tem um mandato e espontaneamente é lembrado, é sinal de que você deixou sua marca. Se você sequer é citado, eu acho que é um termômetro de alerta, ou seja, você está no cargo e a população não sabe o teu nome e não reconhece. E quem não tem mandato e de alguma forma é lembrado, seja com quanto ou por quantos for,
é um motivo para comemorar. Não quer dizer que você está eleito, que vai descansar, mas quer dizer que em alguns lugares da cidade ou num local específico, o teu nome está na cabeça do eleitor. E o que faz ganhar a eleição é isso, é estar na cabeça do eleitor. E não só agora, até o dia da votação. Tem que manter. Obrigado, Saldani. Uma ótima noite. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Bom, e só destacando que nós vamos ter uma nova pesquisa ainda essa semana e a gente vai divulgar aqui para você na sexta-feira. Veja agora a atividade de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Luís na tarde e noite desta segunda-feira. Bira do Pindaré, do PSB, à tarde fez caminhada no bairro Anjo da Guarda e à noite tem reunião com lideranças no bairro Coroado. Duarte Júnior, do Republicanos, à tarde participou de reunião na Bótica e caminhada nos bairros Isabel Cafeteira e Cruzeiro do Anil. À noite tem reunião no bairro Planalto Pingão, na Associação de Moradores. Eduardo Braide, do Podemos, à tarde concedeu entrevista em programa de TV. À noite participa de carreata na região dos bairros Divinéia e Turu. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde fez panfletagem na Rua Grande. Hertz Dias, do PSTU, à tarde fez gravação de conteúdo para as redes sociais e encerra a agenda do dia com reunião com candidatos a vereadores. Geisael Marques, da Rede, à tarde visitou os bairros Jardim São Cristóvão e Baixão e à noite participa de culto na Assembleia de Deus, no bairro Vila Brasil. Neto Evangelista, do DEM, à tarde gravou material de campanha e em seguida participou de reunião com o vereador e lideranças no bairro Gapara. À noite participa de outra reunião, a primeira com candidata a vereadora e a segunda com o candidato a vereador, ambos da Vila Embratel. Rubens Júnior, do PCdoB, à tarde participou de caminhadas nos bairros Vila dos Nobres e Salinas Sacavém. Silvio Antônio, do PRTB, à tarde fez gravação de material de campanha e à noite tem reunião com lideranças evangélicas da cidade no comitê do candidato. Iglesio Moisés, do PROS, à tarde esteve em reunião com coordenadores de campanha e à noite participou de sabatina na TV Guará. Bom, e hoje o candidato à Prefeitura de São Luís pelo PROS, Iglesio Moisés, é o entrevistado das sabatinas Guará. O papel das sabatinas para esse processo eleitoral em São Luís é algo que já é a marca da televisão. A ideia é poder conhecer melhor cada candidato com tempo igual de programa. Hoje o time de jornalistas é composto por Geraldo Jensen, Marcos Saldanha, Felipe Clã e Adalberto Júnior, destacando que dia 5 de novembro acontece o debate aqui na TV Guará, com todos os candidatos. Bom, fake news na mira de um grupo de São Luís que está focado em derrubar as falsas informações que estão circulando com mais força nesse período eleitoral. É o projeto Rumbora Marocá, que também está de olho nas promessas dos candidatos. A cada ano eleitoral, cresce a necessidade de conscientização e educação política para a sociedade, ainda mais com o crescimento descontrolado das notícias falsas ou as chamadas fake news. Com 14 participantes ligados em tudo que os candidatos a prefeito de São Luís estão dizendo, o projeto Rumbora Marocá nasceu com o propósito de checar as informações desses candidatos e divulgá-las para a sociedade, se elas são verdadeiras ou falsas. A gente observa o que eles estão falando e realiza a checagem, a verificação, se aquilo que eles estão falando realmente é verídico ou não. Atestar a veracidade do que cada candidato tem dito em suas andanças de campanha e programas eleitorais é algo que requer bastante atenção. E Caroline me garantiu que algumas dessas informações já estão recebendo até selo duvidoso. Quando o candidato apresentou uma fala, realizou uma declaração inverídica, nós colocamos o selo do Tade Miguel, que é um vocabulário daqui que a gente utiliza para dizer que a pessoa está mentindo, né? E a gente já se deparou com isso. Alguns candidatos, se vocês quiserem ir lá olhar, explorar no site melhor o que eles estão falando. E essa classificação de selos é correspondente à fala e a que os candidatos estão dizendo sobre si mesmos em suas campanhas. A partir daí, o grupo Rumbora Marocá checa essa informação, analisa e pesquisa se ela é verídica ou não. Diante disso, eles publicam em seu site como a informação realmente acontece ou aconteceu. Tudo isso é com o intuito de levar mais consciência e mais educação política para a população.
O processo eleitoral é uma ferramenta democrática indispensável no campo das ideias e na formação política dos cidadãos. Por isso, se informar sobre o que o seu candidato diz é uma forma poderosa de autonomia de quem se percebe como um agente transformador de sua realidade. No próximo bloco, a pesquisa do IBGE que revelou um dado preocupante. Os brasileiros aumentaram o peso nos últimos 6 anos. A obesidade está crescendo entre os jovens. Um instante só. De volta aí, em muitos bairros da Grande Ilha foram registradas interrupções no fornecimento de energia elétrica na manhã e tarde de hoje. A nossa produção solicitou esclarecimentos da Equatorial Energia, responsável pelo abastecimento de energia elétrica, que informou sobre uma falha na linha de transmissão de responsabilidade da Eletronorte em São Luís e que todas as providências foram tomadas para restabelecer esse fornecimento. Os brasileiros estão pesando mais na balança. Nos últimos 6 anos, a pesquisa do IBGE aponta para o crescimento da obesidade entre a população brasileira. E o impressionante é que o aumento do peso é maior entre os jovens. Segundo dados do IBGE, o número de obesos no país passou de 12,2% em 2013 para 26,8% em 2019. Um número alto que reflete principalmente a má alimentação de parte da população brasileira, independente de classe social. As pessoas elas vêm se descuidando da alimentação ao longo do tempo. E o brasileiro, infelizmente, ele adquiriu hábitos alimentares de países que já têm um número alarmante de obesos. O que se percebeu, segundo a pesquisa, é que cada vez mais os jovens estão sendo atingidos pela obesidade. E isso pode ser um risco para o surgimento de diversos tipos de problemas de saúde. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento de pandemia que corroborou, para que esse número de obesos, de sobrepeso aumentasse, que as pessoas ficaram confinadas em suas casas, fora o fator psicológico, que também em algumas pessoas faz com que haja uma compulsão alimentar. O caminho para mudar esse cenário é bem conhecido. A primeira coisa que as pessoas têm que fazer é se movimentar, tá? O sedentarismo, ele é a principal causa, uma das principais causas para o acometimento da obesidade. Atenção redobrada, né? O JG termina aqui, só lembrando que daqui a pouco tem Sabatinas Guará. O entrevistado de hoje é o candidato Iglesio Moisés. Uma boa noite e até a próxima.